Olá, a gente está aqui de novo, né? Eduardo e eu. Agora a gente está para um contexto específico que a gente está chamando de ciclo de debates, ou seja, são alguns encontros que os professores do Departamento de História vão fazer para discutir o tempo presente, para discutir a experiência da quarentena, a pandemia, mas não só isso. A gente ainda também está em aberto, então pode ser que a gente traga convidados de fora, enfim. É um projeto que está começando agora, esse é o pontapé inicial. Em alguns momentos a gente vai fazer como é esse que tá aqui agora que vocês estão vendo, que é o quê? É um vídeo que a gente gravou junto e postou para vocês depois. Mas a gente também vai fazer alguns eventos pelo Google Meeting, pelo Zoom. A gente está descobrindo que tem o Google Sala de Aula também. Enfim, a gente ainda está dominando as ferramentas, mas que permita uma interação também. Em todo caso, a gente vai tentar sempre gravar para poder, quem não conseguiu ver naquela hora, ver depois, né? A gente tá entendendo também que não está tendo uma adesão tão efetiva à AVA. A gente vai repetir isso mais uma vez. A gente compreende o corpo estudantil não querer aderir à AVA. A gente não é contrário a esse movimento, né? A gente apoia vocês e a gente não vai se limitar à AVA. Por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui também, vai colocar pelo YouTube, Facebook e Instagram. Exatamente para não ter a AVA como um limite do nosso diálogo. Tudo bem? Então, hoje a gente tinha pensado em falar um pouco sobre um tema que é recorrente na formação do historiador, né? Que é pensar sobre o tempo. Aí a gente pode chamar de tempo, temporalidade, historicidade, né? Eu li um texto que o Eduardo está desenvolvendo e ele começa de uma ideia muito, muito ampla e interessante, que é a seguinte: quando a gente fala em crise a partir da experiência do que a gente está vivendo, é meio como se a gente se forçasse a estar dentro de uma temporalidade moderna que não organiza mais a gente. Porque o que é uma crise? A crise é a expectativa de que você tem alguma coisa a resolver. E você vive em crise exatamente para ter o horizonte do progresso. É como se a crise fosse uma espécie de mola do progresso. Agora, será que a gente ainda vive dentro desse recorte? Será que a gente experimenta o tempo assim? Será que alguém tem a ilusão de que é capaz de prever o que vai acontecer depois do que a gente está vivendo? Como é que isso vai ter um desfecho? A gente não sabe nem institucionalmente, dentro de um recorte bem pequeno, que é a UERJ comparado dentro do mundo, né? Imagina coisas mais complexas como relações de trabalho, as estruturas econômicas. Enfim, essa é um pouco a impressão que eu tive do seu texto, Eduardo. Aí, enfim, ele tem um desdobramento a partir disso, a partir da ideia de catástrofe, aí eu já passo a palavra para o Eduardo. Francisco gentilmente se pôs a ler um texto meu que nós estamos pensando algumas dinâmicas para esse vídeo, né? Pensamos a abertura de um texto com o Jean, vamos falar um pouco sobre racismo, dentre questões gerais. Eu enviei basicamente um texto para o Francisco, que tem alguns desdobramentos possíveis, mas que ele está tocando numa questão, né? Que o vocabulário da crise, talvez ele não nos favoreça no atual momento. A intenção desse ensaio, que eu partilhei com o Francisco, para a gente trocar ideias e conversarmos aqui, e que possivelmente a gente deve publicar, é que, na verdade, o vocabulário da crise ele tem sido utilizado e aprimorado. Ele está disperso na sociedade, crise da democracia, crise da pandemia, crise sanitária. Tudo isso está sendo facilmente utilizado na sociedade, mas a minha intenção foi muito mais pensar de que modo esse vocabulário talvez ele não nos favoreça mais e, além disso, como esse vocabulário ele talvez já não responda a um conjunto de perguntas ou indagações possíveis que possam ser feitas atualmente. Bolsonaro foi um dos que mais utilizou o vocabulário da crise. Em geral, tem alguns momentos, né, que um texto formal escrito ele deve colocar isso, mas no dia 15 de março ele diz, né, essa crise vai passar. A ideia de que a crise é simplesmente alguma coisa que já carrega consigo a sua própria resolução, conforme o famosíssimo estudo do Reinhard Koselleck, o kit de crise. A ideia de que a crise carrega consigo a possibilidade não só da sua resolução, mas um horizonte de futuro que, em alguma medida, já está sendo tateado.
a crise tem sido apresentada, mesmo que nesse momento da pandemia, nós acreditemos plenamente que a resolução virá, como no caso da vacina, mas não saibamos quando nem como. Talvez esse vocabulário da crise, do modo como ele se apresenta, ele talvez não nos ajude para uma ação prática no mundo mais vigorosa. Acho pouco provável que ele deixe de ser utilizado. A crise pega muito, né? E isso também não deixa de ser um sintoma de que a nossa relação ainda é ambivalente com esse âmbito da modernidade, né? Eu me lembro que num livro sobre o atualismo do Valdeiro e do Mateus, eles dizem que vivíamos um aprofundamento da modernidade. É um possível argumento. É claro que isso é uma referência muito mais geral, o livro é muito mais complexo que isso. Mas é muito interessante que, no caso desse uso desenfreado do vocabulário da crise, ele tenha vindo associado a uma certa lentidão, especialmente do governo brasileiro, em agir, que hoje é um sintoma que todos que convergem para esse argumento. Eu escrevi esse ensaio, na verdade, na última semana e nos últimos dias, né, de março. Deixei ele um pouco lá parado para que me fizesse mesmo refletir. Mas é interessante como, na verdade, esse próprio vocabulário da crise está em choque com outro tipo de argumento, que naquela época não estava tão claro e que hoje já se estabiliza, que é a ideia de que estamos esperando por um normal que já não é mais normal e que nós criamos uma expressão totalmente fantasmagórica, que é o novo normal, né? É impressionante, né? Criamos um novo normal. A ideia é que soa, inclusive, meio cacofônico, uma coisa assim, novo normal, a nova normalidade. Quando sairemos disso? Então, esse é um pouco do cenário, né? Talvez esse novo normal seja um pouco do sintoma de que esse vocabulário, sim, está mudando e que a gente está negociando de maneira ambivalente com isso. Basicamente, isso é um sintoma. O ponto de, na verdade, até mais entrar, e que eu usei o conceito de catástrofe, né? E com algumas obras literárias, a mais conhecida por todo mundo e hoje tem circulado muito é a Svetlana Alexievich, menos pelo modo como ela lida com a escrita, que é o fato das expressões orais, mas muito mais pelo fato de que, dentro dessas expressões, do acidente catastrófico em Chernobyl, o fato de que muitos daqueles que são testemunhas dizem que agora temos que aprender a viver com isso. Uma espécie de resiliência trágica, que eu nem sei se, na verdade, isso me saiu agora, mas uma forma de resiliência diante daquilo que se vive, que é um tanto quanto desafiadora para todos. Então, é basicamente isso, um escopo geral. E como a crise ela também parece não estar sustentando esse conjunto de rupções que nós estamos vendo, com a apresentação do racismo e das pessoas querendo ir para a rua, né? Parece que elas estão se colocando em outro lugar, fora dessa ideia de tempo moderno. Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como decadência. Essa constatação nada tem a ver com pessimismo cultural, nem tampouco com o otimismo. O obscurecimento do mundo, a destruição da terra, a massificação do homem, a suspeita odiosa contra tudo que é criador e livre, já atingiu tais dimensões que categorias tão pueris como pessimismo e otimismo já haverão de ter se tornado ridículas.